Segunda-feira começando, bom dia para você que acompanha a gente aqui do Portal Dia Online. Agora são 9 horas da manhã. E lembrando, viu, que você pode ficar informado sobre tudo que acontece aqui em Goiânia, aqui no nosso estado, no Brasil e também no mundo pelo nosso site dionline.com.br. Você também pode baixar o nosso aplicativo para o seu smartphone e ficar informado, assistir aqui aos nossos ao vivo, às nossas reportagens em alta resolução nas TVs Samsung com o sistema Tizen. Bom, estamos ao vivo agora, nesse início de manhã, segunda-feira começando, para falar sobre remédios de alto custo. A gente sabe que vira e mexe, alguns pacientes têm problema, né, de não conseguir remédios que eles precisam, alguns medicamentos necessários para que eles consigam sobreviver. Então, muita gente recorre ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou até mesmo à Justiça. Mas como é que funcionam todos esses trâmites? Em que caso o cidadão tem direito, então, de recorrer? Será que o Estado realmente tem essa obrigação de fornecer esse medicamento para a população? A gente vai conversar agora, então, com um advogado especialista nesse assunto para explicar para você que está acompanhando com a gente o que fazer, então, nesses casos. A gente conversa agora, então, com o advogado Lucas Coutinho. Muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E eu começo te fazendo a pergunta, né? Quando é que a pessoa pode recorrer, então, ou ao Ministério Público, à Defensoria, ou ao Judiciário para tentar conseguir esse medicamento? Bom dia, Flávia. Então, esse é um assunto, como eu estava te explicando agora há pouco, é um assunto bastante controverso. Não existe uma unanimidade quando se trata disso. No direito tudo depende, mas nesse caso, principalmente, tudo depende mesmo. Vai depender muito do caso concreto da situação. O que acontece? Como é que funciona? Hoje no Brasil a gente tem três listas, três halls de medicamentos. Tem o hall de medicamentos da ANS, tem o rol de medicamentos da Anvisa e tem o rol de medicamentos fornecidos pelo SUS. Como é que funciona? Para um medicamento ser comercializado ou importado no Brasil, para que ele tenha tráfego aqui por qualquer lugar, ele precisa estar primeiramente registrado na Anvisa. A Anvisa é o órgão responsável por esse registro desse medicamento, por essa autorização dessa comercialização desse medicamento no Brasil. Só que a Anvisa é um órgão assim que ela o Brasil acaba ficando um pouco atrasado nisso. Quando você tem medicamentos que já estão em utilização nos Estados Unidos, por exemplo, na própria Europa, há anos, esses medicamentos vão chegar no Brasil de forma muito lenta, muito demorada. Isso para quem está numa situação principalmente de câncer, principalmente tratamentos para doenças autoimunes, tratamentos para esclerose múltipla, uma série de doenças graves, precisa desses medicamentos mais avançados, que demoram a chegar aqui. Qual que é o caminho? Primeiro você tem que verificar se esse medicamento tem registro na Anvisa. Se esse medicamento tiver registro na Anvisa, e caso você tenha um plano de saúde, você pode verificar também se esse medicamento tem registro na ANS. A ANS é o órgão, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é responsável por definir o que os planos de saúde devem cobrir obrigatoriamente. O plano de saúde ele tem que cobrir todo o tratamento necessário para a manutenção da saúde da pessoa. O contrato prevê isso, né? Só que o contrato de plano de saúde exclui medicações importadas, que sem registro na Anvisa, que não tenha congêneres no Brasil. Mas como é que funciona? Vamos primeiro para o caso da pessoa que tem plano de saúde. A pessoa precisou de um medicamento, teve uma prescrição médica para aquele medicamento, ela vai primeiro precisar de um laudo médico demonstrando a imprescindibilidade daquele medicamento, demonstrando por que já foram tentadas outras alternativas. Ela não vai direto para aquele medicamento, assim, vamos por etapas, né? Ele vai primeiro precisar demonstrar por laudo, relatórios médicos essa situação, que ele precisa daquele medicamento, que aquele medicamento é imprescindível para a manutenção da sua saúde. Feito isso, ele vai tentar administrativamente juntar o plano. Vai lá na Unimed, vai lá na Amil, vai lá no Bradesco Saúde e vai tentar vai fazer a solicitação desse medicamento. Com a negativa desse plano, por algum motivo, o plano vai negar, via de regra, se não tiver registro na ANS, o plano vai negar. Aí essa pessoa pode recorrer ao judiciário, por meio ou da Defensoria Pública, caso ela não tenha condição de puxar um advogado, ou por meio de um advogado particular. Esse advogado vai entrar, vai se socorrer da justiça, vai pleitear esse medicamento com base no direito à saúde, no direito à vida, vai demonstrar a imprescindibilidade do uso daquele medicamento, que embora o contrato traga alguma exclusão dessa cobertura, essa exclusão é abusiva frente ao Código de Defesa do Consumidor. Então, diante dessa situação, é muito provável, se o medicamento tiver registro na Anvisa, que o paciente vá conseguir esse medicamento junto à sua própria operadora de plano de saúde, né? Mas ele vai conseguir mesmo que ele seja de alto custo? Sim, independentemente do valor, desde que ele tenha, a princípio, registro na Anvisa. Então, assim, primeira situação, se o medicamento tiver registro na Anvisa, ele vai
a probabilidade de ele conseguir esse medicamento é muito alta, junto ao operador de plano de saúde. O judiciário vai compelir a operadora a pagar esse remédio. O problema maior é quando esse remédio não tem registro na Anvisa. Porque qual que é o subterfúgio das operadoras? Elas vão dizer o seguinte: olha, se eu importar esse medicamento, eu vou estar cometendo uma infração sanitária. Porque a comercialização e a importação desse medicamento é proibida por lei. Então, se ele não tem registro na Anvisa, né, que é o órgão responsável. Então, assim, vai ficar uma situação que vai depender muito do alvedrio do juiz, vai depender muito da cabeça do juiz, infelizmente, porque não diz certo ou errado. Aí eu vou ficar numa situação assim, entre a Têmis e o Leviatã. Deixa o paciente morrer, ou forneço o medicamento a despeito dele não ter registro, de não ter eficácia comprovada, uma série de questões que o órgão regulatório tem essa competência para fazer, entendeu? É diferente da situação quando a pessoa não tem plano de saúde. Ou independentemente dela ter ou não plano de saúde, existem remédios que o Estado, por lei, ele é obrigado a custear. Então, como é que funciona? O Estado, eu digo União, Estados e municípios. Então, assim, essa competência, quando a questão é de saúde, a questão é de medicamento, ela é uma competência que a gente chama ela é uma competência concorrente. Então, tanto Estado, quanto município, quanto União tem responsabilidade nessa situação. Então, existe a lista de medicamentos do SUS. Então, a pessoa vai ver qual que é o ente competente para fornecer aquele medicamento. Se é a União, se é o Estado ou se é o município. E, diante disso, ela vai buscar, por meio de um advogado. Existe no Ministério Público hoje a figura das câmaras de saúde, que a pessoa pode buscar o Ministério Público, que o Ministério Público intervém administrativamente junto ao Estado, junto ao município, junto à União, para pleitear aquele medicamento. E, não sendo possível obtê-lo administrativamente, isto é, sem ação judicial, o próprio Ministério Público tem legitimidade para propor ação competente. Em alguns casos, o Ministério Público, se a pessoa tiver condição, ela vai mandar que a pessoa, vai informar para a pessoa contratar um advogado particular. Ou, se ela não tiver condição, às vezes, recorrer à Defensoria Pública do Estado de Goiás, que também é um órgão que é habilitado para fazer esse tipo de solicitação, entendeu? Então, é uma situação bastante complicada. Os tribunais superiores, principalmente o Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles têm fechado as portas para esse tipo de demanda. O que eu acredito? Por conta da influência política das operadoras junto a esses tribunais. Então, assim, porque se você parar para pensar, é uma situação muito complicada. Existem medicamentos aí que custam o valor de $30.000 mês, $150.000, quimioterápicos, medicamentos de alto custo que não existem no Brasil. Então, assim, se você impõe para a operadora o custeio desses medicamentos, ela vai repassar esse valor, ela não vai ficar com esse prejuízo, ela vai repassar esse valor para o consumidor final. Então, quem vai pagar essa conta no final das contas é o próprio consumidor. Então, os tribunais superiores têm se preocupado com o equilíbrio econômico do contrato de plano de saúde. Porque eu não posso determinar que as operadoras custeiem tratamentos experimentais, tratamentos que não têm uma eficácia comprovada. Então, tudo isso é uma situação que tem que ser ponderada nesse tipo de demanda. Mas, por um lado, os juízes, eles têm sido muito sensíveis a esse tipo de situação. Acho que eles se colocam muito no lugar das pessoas que estão buscando esses tratamentos, buscando essas alternativas, e têm concedido. A despeito de esse remédio não ter registro na Anvisa, a despeito desse remédio não ter registro na ANS, os juízes têm compelido os planos de saúde, o próprio Estado, a pagarem. Porque é uma situação assim, eu vou deixar a pessoa morrer, a pessoa, assim, a única chance dela, é a única possibilidade que ela tem de sucesso no tratamento. Eu não posso deixar acho que é essa a percepção que os juízes têm tido. Eu não posso deixar essa pessoa falecer à míngua, essa pessoa morrer sem nenhum tipo de auxílio por parte do Estado, por parte da operadora. Então, eles têm compelido. Mas o que acontece? Inclusive, na semana passada, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele proferiu uma decisão determinando que os remédios que não têm registro na Anvisa, suspendendo no Brasil inteiro todas as ações que versam sobre remédios que não têm registro na Anvisa. Porque ele vai julgar essa situação. Vai julgar de forma definitiva se as operadoras de plano de saúde têm ou não que custear os remédios excluídos do rol da Anvisa. Em contrapartida, essa decisão não afeta as tutelas provisórias de urgência. O que é tutela provisória de urgência? Então, assim, eu estou com uma pessoa que está precisando do remédio imediatamente, sob pena de morrer, sob pena de grave lesão à sua saúde. Então, nada impede que o advogado ingresse com essa demanda na justiça, pedindo esse medicamento, a despeito dessa decisão da STJ que mandou suspender os processos.
O juiz vai analisar a questão da tutela provisória, se a pessoa faz jus ou não ao medicamento naquele momento, né, se ela precisa de fato, e depois que ele conceder ou não o medicamento, o processo aí sim vai ficar suspenso, até o FCJ decidir essa tese, se o plano de saúde é obrigado ou não a custear o medicamento sem registro na Anvisa. Essa está a questão. Só que assim, igual eu disse, o mais importante, se você se deparar com uma situação como essa, em que você precisa de um medicamento, em que o seu médico assistente, que é a pessoa competente para poder dizer se você precisa ou não de um medicamento, te indique determinado tratamento, o importante é você buscar algum advogado especialista nessa área da saúde, que é uma área bastante peculiar, bastante particular, tem muita peculiaridade. Esse advogado vai procurar esse medicamento nas listas que a gente tem vigentes, da ANS, da Anvisa, e vai pensar na solução mais viável para você, na solução assim que melhor te atenda. É importante também que a pessoa esteja municiada de documentos para assim, esse tipo de ação é um tipo de ação que a gente precisa, assim, se o cliente nos procura, a gente tem que ter entrada no mesmo dia. São ações assim que realmente são casos de vida ou morte. Então, assim, a pessoa tem que estar municiada com a documentação necessária. O que é a documentação necessária? É o laudo médico, é a prova de que não consegue custear esse medicamento do próprio bolso. Então, de repente, assim, é um contra-cheque para provar. Às vezes a pessoa tem um salário alto, salário de 10 mil reais, mas o remédio custa 30 mil dólares por mês. Como é que a pessoa que ganha isso vai custear esse remédio? Então, assim, essa prova dessa questão que não tem essa condição. É o relatório médico indicando o tratamento, é o relatório médico indicando os tratamentos que a pessoa já passou, para demonstrar que essa é a última alternativa. Então é No importante. caso da pessoa, quando ela tem plano de saúde ou quando ela não tem, qual que é a diferença? Quando a pessoa tem plano de saúde, ela tem que solicitar ao plano, e quando a pessoa não tem, é para o estado, enfim, o município. Depende, então. Se o medicamento tiver no rol de medicamentos do SUS, que é de fornecimento obrigatório para todas as pessoas, independentemente de classe social, poder aquisitivo, que é um direito universal à saúde, a pessoa pode requerer esse medicamento diretamente do SUS, ou do Estado, ou do município, ou da União. Vai depender de qual medicamento seja. Então a pessoa pode ir lá junto ao Juarez Barbosa, que é quando é estadual, pode procurar o próprio Ministério Público nessa situação, que tem a Câmara de Saúde, que vai direcionar a pessoa para o local competente. Mas se for um remédio que não esteja nesse rol do SUS, se a pessoa tiver plano de saúde, o mais recomendável é que a pessoa ingresse diretamente, tente junto à operadora, primeiramente, né? Tente junto à operadora. E tendo essa negativa da operadora por algum motivo, a operadora geralmente vai alegar que esse remédio, embora esteja registrado na Anvisa, ele não tem registro na ANS, ele não a operadora não é obrigada a fornecê-lo, então a pessoa já vai ingressar essa reclamação contra a operadora. Assim, não é que é mais garantido, mas é que assim, o Estado ele tem uma situação que é a cláusula da reserva do possível. O que é isso? O Estado tem um orçamento público em que ele tem lá, por exemplo, R$ 1 milhão para gastar com a saúde de todos. Se eu tiro 500 mil para custear o tratamento de uma pessoa, eu vou defasar o Estado naquilo ali. Eu vou tirar 500 mil do orçamento público para custeio do tratamento de uma pessoa. Então todo mundo vai ficar no prejuízo, as demais pessoas que precisam desse tratamento. Então, frente a esse princípio da reserva do possível, né, que limita a atividade do Estado a algumas situações, se a pessoa tiver plano de saúde, eu, como advogado, aconselharia que ela primeiro, dependendo da situação, do medicamento, porque isso vai variar muito, que ela procurasse primeiro o plano de saúde. Aí, em segundo plano, caso não fosse possível por algum motivo conseguir esse remédio do plano de saúde, como última tentativa, eu tentaria o Estado. Mas assim, como eu disse, é uma situação que eu não posso definir de forma priorística. Eu vou precisar ver o remédio que precisa, os tratamentos já foram feitos. Porque assim, esse tipo de demanda, gente, é frequente nos tribunais. Assim, tem todo dia você se depara com uma situação como essa, de um medicamento diferente, de um tratamento experimental, ou até não, um tratamento que às vezes já tá em evidência em outro país, mas que não tem chegado aqui ainda. Então, assim, é uma situação muito frequente. Então, por isso que tem que ser avaliado caso a caso. Por isso que é importante que a pessoa busque informação, busque um advogado que consiga passar essa informação para ela, que leve o nome do remédio, leve a forma de tratamento, a prescrição, a posologia, a forma como ela deve tomar, a quantidade, toda essa situação para que o advogado consiga instruí-la naquela situação.
Para você que está acompanhando com a gente aqui do Portal de Online, a gente está falando sobre como garantir os medicamentos de alto custo. A gente sabe que é sempre um drama para as pessoas que precisam desses medicamentos, né? Tem que conseguir ali pelo Estado, pelo plano de saúde ou pelo município, e sempre há um problema, a pessoa tem que recorrer ao Ministério Público, Defensoria ou até mesmo à Justiça para conseguir esse direito para poder fazer um tratamento que, na maioria dos casos, né, a vida dela depende desse tratamento. A gente está conversando com o Dr. Lucas Coutinho, que é especialista nesse assunto, e está explicando para a gente, então, como é que funciona todo esse processo. E a gente vê hoje também, Lucas, que as pessoas acabam fazendo muitas campanhas. A gente vê que hoje também com a internet existem muitas campanhas para que as pessoas façam tratamentos até em outros estados ou que consigam comprar o remédio. Como é que funciona isso? Por que a pessoa ela vai para esse lado da doação, de mobilizar as pessoas e conseguir ali um dinheiro para que ela possa fazer esse tratamento? Porque ela não consegue nenhuma das vias, como por exemplo do plano de saúde e também pelo Estado? Com certeza sim, com certeza sim. Como eu disse, é uma situação bastante peculiar. Existem tratamentos experimentais. Esses tratamentos, de fato, quando são experimentais, nem o Estado e nem o plano de saúde têm obrigação de custeá-lo. Então, se a pessoa tomou um não da justiça, que é a última instância que ela poderia recorrer para resolver aquele problema, ela vai para esse tipo de alternativa, que é a mobilização das pessoas, principalmente pelas redes sociais, campanhas na internet, para angariar fundos para poder custear aquele tratamento. Porque, de fato, seria inviável, tanto para o Estado quanto para o plano de saúde, mandar as pessoas para os Estados Unidos, mandar as pessoas para a Europa, fazer alguns tipos de tratamento que sequer tem eficácia comprovada. Então, assim, é uma situação muito difícil. Agora, no caso, por exemplo, quando a pessoa faz essa mobilização, ela tem que comprovar de alguma forma, ela tem que ter algum comprovante de como ela usou esse recurso, enfim, ou não é necessário porque não foram outras pessoas que contribuíram? Então, o que acontece? Quando as pessoas fazem essa doação, elas fazem por algum fim, né? Por algum fim filantrópico, nesse caso, para ajudar aquela pessoa a custear. Em tese, essa pessoa tem que destinar aquele dinheiro para custeio daquele tratamento. Se isso não acontece, seria possível que as pessoas que fizeram essa doação, claro que, a depender dos valores, claro que foram doados, que às vezes nem compensa a pessoa pleitear essa situação, mas ele pode pleitear essa reversão da doação, que é uma questão que é possível. Se eu dou para uma finalidade e a pessoa desvirtua aquela finalidade, é claro que eu tenho direito de, às vezes, pleitear esse valor de volta da pessoa, né? Mas, igual eu disse, são situações que, dependendo do caso, o valor é pequeno, a pessoa, às vezes, não vai se perder tempo com isso, etc. e tal, as pessoas acabam não fazendo. Mas não existe como eu diria, não existe uma obrigatoriedade da pessoa provar a destinação daquele dinheiro. Não existe, assim, ninguém não tem uma fiscalização direta sobre isso, entendeu? No caso, é mais você, como advogado, orienta que a pessoa procure os direitos legais, né, os meios judiciais, enfim, ou que ela faça campanhas, ou depende de cada situação? Vai depender de cada situação. Por exemplo, se for um medicamento que ele esteja em alguma dessas listas, ou que exista jurisprudência, o que é jurisprudência? São casos parecidos já julgados pelo judiciário. Então, se tiver, por exemplo, daquele medicamento específico, algum julgado, alguma questão favorável, é importante que a gente tente primeiro essa via judicial. Esgotar dessa via, não deu certo, infelizmente não deu certo. Aí eu sugeriria, né, que a pessoa, ela independe de advogado, independe de qualquer profissional, que a pessoa procurasse as redes sociais para tentar esse tipo de campanha. Também é importante, né, nesse tipo de situação a pessoa quer o melhor, né, para aquele ente querido, para aquele parente, para ela própria. Então, assim, eu acho que vale a pena tentar de todas as formas. No caso do plano de saúde, a pessoa pode solicitar esse direito de ter um medicamento só se ele for utilizado dentro do ambiente hospitalar ou não? Vamos supor que seja um comprimido. No caso, o plano de saúde não teria essa obrigatoriedade? Como é que funciona? Ou, por exemplo, tem que ser num tratamento no hospital, como, por exemplo, seria uma quimioterapia? Essa pergunta é bastante interessante, porque existe, de fato, essa discussão nos tribunais se esse remédio precisa ser, que o argumento do plano de saúde sempre é esse. Remédio utilizado fora do ambiente hospitalar, logo não tem que custear. Não, o plano de saúde tem que custear sim. Se esse medicamento estiver no rol de cobertura daquele plano de saúde, estiver previsto no contrato, ou mesmo nessa situação que a justiça faça com que o plano de saúde custeie aquele medicamento, ele tem que custear independentemente do ambiente em que o paciente vai tomá-lo. A gente já se deparou com diversos casos de quimioterápicos que são tomados via oral, em casa, tratamento ambulatorial, não precisa necessariamente da internação,
Ao passo que também existem medicamentos que são tomados necessariamente dentro do ambiente hospitalar, mas isso não impede. Isso vale só para medicamentos de alto custo? Ou normalmente a pessoa vai numa consulta de rotina, ou fez uma cirurgia, por exemplo, e tem que tomar alguns remédios, aí nesse caso não vale? Não, não vale. Vale principalmente para remédios de alto custo, para remédios assim cuja seja manifesta a impossibilidade do paciente de custear esse medicamento. Até porque não faz sentido. Eu vou no médico, você tem que tomar um xarope, uma dipirona, eu exijo do plano de saúde o custeio desse medicamento. Não faz sentido. Mas remédios quimioterápicos, remédios para doenças específicas, autoimunes, para esclerose múltipla, uma série de doenças graves, que existem remédios, tratamento de todo tipo de valor. Então, assim, você tem que. É importante que você exija do plano de saúde aquele custeio daquele medicamento. Entendeu? Para você que está acompanhando com a gente, nós estamos falando sobre a questão dos medicamentos de alto custo, né? Hoje em dia a gente sabe que muita gente tem que recorrer ao Ministério Público, Defensoria, até mesmo à Justiça, para conseguir esse direito para fazer um tratamento. Você pode mandar a sua pergunta para a gente, estou aqui com o doutor Lucas Coutinho, que é especialista nesse assunto. Ele estava comentando aqui que cada vez tem aumentado mais o número de pessoas que tem que recorrer a esses sistemas judiciais para conseguir esse direito, não é isso? Uma coisa que eu queria destacar que é importante também, a gente até conseguiu uma decisão favorável na semana passada, é que, assim, via de regra, o Estado paga suas dívidas por meio do precatório. Então, assim, todo mundo sabe, a fila do precatório do Estado de Goiás, o Estado de Goiás está pagando hoje o precatório de 97. Então, são mais de 20 anos de atraso. Só que em casos como esse, quando a Justiça manda o Estado comprar algum tipo de medicamento, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele tem determinado bloqueio nas contas públicas. Então a gente conseguiu um sequestro numa conta pública de R$ 116 mil para custeio de um medicamento. O juiz ele vai lá por meio de uma penhora online, ele tem um sistema via Banco Central, que ele vai nas contas do erário, nas contas do Estado e faz aquele bloqueio daquela verba e entrega para o paciente, para a pessoa que está precisando daquele medicamento. Então, assim, acho importante destacar essa situação para as pessoas perceberem perceberem a forma como o judiciário tem tratado esse tipo de questão. A forma séria como ele tem tratado, agressiva, inclusive, até de ir nas contas públicas e fazer o bloqueio, entregar para a pessoa comprar o medicamento, por conta dessa situação, dessa peculiaridade. Então, a gente está falando de direito à vida, direito à saúde. Então, assim, o Estado não pode, o Estado juiz, no caso, no Poder Judiciário, não pode se omitir diante dessa falha da administração pública. Ele não pode ser conivente com isso. Então, assim, ele tem, em diversas situações, o Estado tem feito esse bloqueio, tem mandado penhoradia nas contas do Estado e para que esse dinheiro seja entregue para a pessoa, para que ela de fato dê efetividade à liminar concedida. Porque o que acontece? Muitas das vezes o Poder Judiciário determina que o Estado compre determinado medicamento e o Estado é moroso. Coloca multa diária, né? Uma das formas de compelir o Estado a comprar esse medicamento é colocando multa diária, ele aumenta essa multa diária e o Estado permanece recalcitrante. Então, a maneira superar essas situações, o Estado não cumpriu, as últimas medidas são bloqueio nas contas públicas e até mesmo a prisão do secretário. É possível, assim, em algumas situações, por conta de descumprimento dessas medidas liminares. São, como eu disse, são últimas medidas. São, assim, uma situação que o Estado já foi compelido a arcar com esse medicamento e permanece inerte, entendeu? Então, assim, há essa possibilidade também. É uma situação complicada e a gente percebe sempre que é muita burocracia também para conseguir, tem que recorrer à justiça exatamente, ou aos outros órgãos exatamente para conseguir esses direitos, porque tudo é muito burocrático. Tudo é extremamente burocrático, principalmente nessa parte, em que envolve alto dispêndio de dinheiro público. Então, assim, o Estado faz de tudo para não cumprir. O Estado recorre, o Estado tem, esperneia. Então, assim, não são demandas fáceis. Por isso que é importante a pessoa procurar alguém que saiba litigar nesse tipo de processo. Alguém que saiba conduzir esse tipo de processo, porque são processos muito específicos, né? São processos, assim, que têm uma peculiaridade muito grande. E são processos que devem ser muito rápidos, assim, não é demorado uma decisão desse tipo de processo. Costuma ser bastante rápido, porque, assim, se você demorar, realmente a pessoa vai ter um grave dano à saúde, a pessoa vai falecer. Para a gente finalizar, então, eu queria que você passasse as orientações para quem está acompanhando com a gente. Qual que é a orientação que você dá nesses casos? O que fazer? Qual o caminho, assim, de uma maneira específica, para que a pessoa possa compreender? Então, a primeira dica que eu dou para quem está nesse tipo de situação ou conhece alguém que esteja, procure o médico e veja quais são as alternativas de tratamento. Peça para o médico fazer um relatório minucioso, escrito. Olha, o paciente tem tal doença, já fez tratamento com esse outro medicamento, está nesse estágio.
a gente precisa passar para medicamento X agora, é a nossa última alternativa, é a nossa última tentativa, porque todos os outros que estavam disponíveis a gente tentou e foi ineficaz. Diante dessa situação, a pessoa deve procurar, na minha opinião, primeiramente um advogado que atue nessa área, para que o advogado dê as instruções necessárias. Porque, por exemplo, se o medicamento estiver no rol, ele pode pedir para que a pessoa busque diretamente isso junto ao Estado, ou busque diretamente junto ao plano de saúde, né? Isso é uma questão, porque assim, o médico já tenta buscar esse medicamento junto ao plano de saúde, quando tem essa cobertura, entendeu? O médico já tenta administrativamente. Então, assim, se a pessoa já tem essa negativa, é bom que ela se municie com a maior quantidade de documentos possíveis, dos tratamentos que ela já fez, exames médicos que comprovem a doença, relatório de que não consegue custear aquele medicamento do próprio bolso, e aí sim, procure o Ministério Público, procure um advogado, procure a defensoria caso não tenha condição, para que ingresse com uma ação na justiça para poder compelir ou o Estado ou o plano de saúde a custear esse medicamento. E como eu disse, como é um rol de medicamentos, vai depender de caso a caso. Vai depender, então, são questões que têm que ser analisadas de acordo com o caso concreto. Então, para cada, é um tratamento individualizado, não existe uma solução universal. Então, assim, cada paciente que vai chegar até a mim, ou chegar a outro colega, ele vai ser recepcionado de uma forma. Vai ser recepcionado com uma medida para debelar essa falta desse medicamento, entendeu? Essa necessidade de oferecimento, de recebimento desse medicamento. Eu vou pedir então para o Dr. Lucas passar o e-mail de contato, caso a pessoa tenha alguma dúvida, né, queira tirar alguma dúvida, passa o seu e-mail então para o pessoal que está acompanhando. O meu e-mail de contato é lucas@dradv.com.br. Meu telefone de contato é 3956-2800. A gente atende casos especificamente relacionados à saúde. Então, se vocês tiverem de dúvida, quiserem mais informações, é só nos procurar nesse endereço, nesse telefone, nesse endereço de e-mail, nesse telefone, que a gente vai passar maiores informações. Excelente. Obrigada, viu, doutor Lucas, pelas informações. Informações muito importantes, porque é tanta informação no meio desse bolo. E a pessoa, às vezes, está ali dependendo desse medicamento para viver, não sabe nem por onde começar. Então, é preciso realmente que a gente tenha informação sobre isso, até para a gente ir atrás dos nossos próprios direitos. Bom, nosso ao vivo vai ficando por aqui, mas na hora que terminar, vai aqui em notificações para você sempre ser informado de quando a gente estiver aqui ao vivo, das nossas reportagens. Entra no nosso site, baixa o aplicativo também para o seu smartphone e fique informado. Daqui a pouquinho eu estou de volta, então, com mais informação para você. Bom dia.